Olá, estudantes. Sou o professor Wagner Oliveira, professor de matemática. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesta aula de matemática do oitavo ano, nós vamos estudar sobre resolução de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos aqui estudar a resolução desses sistemas pelo método da adição. Aqui nós veremos somente, nesta videoaula, o método da adição. Em outros vídeos, nós veremos outros métodos de resolução de sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Vamos então aqui dar início. Não se esqueça, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de deixar o seu like. Você vai estar ajudando e muito na divulgação desse trabalho. Desde já, fico grato, tá bom? Por você estar participando, por você estar me ajudando. Vamos aqui então para a introdução desta videoaula, onde nós vamos estar estudando sobre as resoluções de sistema de equações. Vejamos aqui então a definição, de um sistema de equações. Um sistema de equações ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. O que é simultaneamente? Se tiver duas equações, aquela solução tem que servir para as duas equações. Se tiver três equações, servirá para as três, tá certo? Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Então é bem fácil, bem tranquilo a gente reconhecer quando aqui o sistema é do primeiro grau. Acompanhe a situação a seguir. Jonas possui R$ 130 em cédulas de R$ 10 e R$ 20, em um total de 9 cédulas. Quantas cédulas de cada espécie possui Jonas? Então veja bem que Jonas possui R$ 130 em cédulas. De que tipo de cédula? Quais são os tipos de cédulas que compõem esta quantia, R$ 130? Somente cédulas de 10 e R$ 20. Só vai ter esse tipo de cédula. E no total, vão ser 9 cédulas. O que devemos responder aqui? Quantas cédulas de cada espécie possui Jonas? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Indicando por X o número de cédulas de R$ 10, tá certo? A gente vai começar aqui a resolução. Nós vamos dizer então que R$ 10 vão ser indicados por X, tá certo? Isso aqui vai ser indicado por X. E as notas de R$ 20, as cédulas de R$ 20, vão ser indicadas por Y. Podemos escrever um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas que representam essa situação. Lendo aqui o texto, a situação, o problema, a gente já começa a perceber as equações presentes. Primeiro, que as cédulas de R$ 10, esse tipo de cédula, agora é X. E esse outro tipo de cédula agora é Y. Então, se eu somar X mais Y, eu vou ter exatamente o total de cédulas. Vamos ver aqui então o desenrolar dessa, da interpretação dessa questão. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui então como fica o sistema. Observe aqui, X, que são as notas de R$ 10, que somadas com as notas de R$ 20, que agora são representadas por Y, isso vai dar 9, Aqui são 9 cédulas.
10x, o que significa 10x? Quer dizer 10, né? Que é as notas de 10, ou seja, a quantidade de notas de 10, mais a quantidade de nota de 20, isso vai dar um total de R$ 130. Ok? Então nós precisamos saber exatamente quantas notas de 10 e quantas notas de 20 ele tem em mãos. Então, para isso, nós vamos precisar resolver o sistema. E a solução que nós vamos encontrar, ela deve satisfazer as duas equações, tá certo? Vamos pensar assim, se a solução fosse 6 e 3, vamos supor, 6 sendo x e 3 sendo y, se eu somasse 6 mais 3, daria 9, correto? Mas só que quando eu fizer aqui na segunda equação, ó, o x vale 6, isso nós já vimos aqui. 10 vezes 6 seria 60. E 20, olha aí, 20 vezes 3 também seria 60. Ora, 10 vezes 6, 60, e 20 vezes 3, 60. 60 mais 60 daria somente 120. Então, aqui não seria a solução para a equação 2, seria para 1. Então, isso aqui não é a solução do sistema. A solução, ela tem que valer para as duas equações. Ela tem que satisfazer as duas equações, tá certo? Só lembrando para você que esse x, certo? Esse x aqui, ele assume um valor e esse y assume outro valor. Aqui na equação 2, eles vão estar sendo multiplicado por 10 e aqui multiplicado por 20. E em seguida somado, tá certo? Os dois produtos para encontrar aqui o total, né, que ele tem em mãos, tá certo? Que é R$ 130. Vamos aqui continuar aqui a interpretação para a gente poder resolver bem esta equação e você poder compreender. O importante aqui é que você entenda o passo a passo para você resolver um sistema que tem duas equações, tá certo? Com duas incógnitas. Vamos seguir à frente então, adiante. Primeiro, vamos responder essa pergunta. O que que significa resolver um sistema de equações? O que que significa isso aí? Vejamos. Resolver um sistema de equações com duas incógnitas, x e y, é o mesmo que encontrar todos os pares x e y, sempre nessa ordem, né? São pares ordenados, primeiro o x, depois o y, que satisfazem simultaneamente. Nessa palavra aqui, simultaneamente, quer dizer que vai ser satisfatório para as duas equações, tanto para uma quanto para a outra, né, para as equações do sistema. Então, resolver um sistema de equações com duas incógnitas, x e y, é o mesmo que encontrar todos os pares x e y que satisfazem simultaneamente as equações do sistema. Vejamos aqui, ó. Tá aí o sistema, novamente, nós vamos trabalhando com esse sistema para que a gente não perca o foco, tá certo? Então, nós devemos, novamente aqui, né, reforçando, resolver este sistema e encontrar uma solução que seja compatível para as duas equações. Vamos resolver esse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da adição, né? A adição já vem na nossa mente somar, não é isso? Então veja aqui. Método da adição, né? No método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Então veja bem, o método, né, da adição, ele vai nos permitir eliminar uma das incógnitas, lá tem x e y, a gente vai eliminar uma para poder encontrar o valor da outra. E depois que encontrar o valor, ou de x ou de y, a gente vai voltar para a equação para encontrar então o valor da que está faltando. Vou dar um exemplo, né? Se lá tem x, né, mais y igual a 9. Então, depois que a gente encontra o valor de y,
nós vamos substituir aqui na equação para encontrar o valor de x, certo? Vamos supor que o y fosse 3, ó. Então, quem vai ser o meu x? Vai ser 9 menos 3, que daria 6, tá certo? Aqui é só para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Bem atento a isso aqui, ó, gente. Ó. O mesmo valor e sinais contrários. Como assim, né? Vou dar aqui um exemplo bem rapidinho aqui. Ó. Se eu tenho aqui um número menos 3, para mim eliminar esse cara, basta que eu faça isso, ó, que eu some ele com 3. Ora, se eu te devo 3 reais e eu te pago os 3 reais, eu não te devo mais nada, certo? Então é esse o pensamento aqui, tá certo? Ó, os coeficientes. Vejamos aqui. Tá aí os dois, né, o sistema com as duas equações. Você pode estar se perguntando aqui, professor, o que é esses coeficientes? Coeficiente é o número que acompanha a letra, viu? Por exemplo, aqui quando você não está vendo aqui nenhum número, né? Quando não tem, é porque o 1 é o coeficiente, ó, aqui também, ó. Por que a gente não deixa ele visível? Porque aqui é uma multiplicação. Uma vez x é x. Uma vez y é y. Por isso que o 1, por ser elemento neutro da multiplicação, ele não fica visível. Mas é bom que você entenda que mesmo que ele não esteja visível, ele existe. Ou seja, ele é o coeficiente numérico, né, aqui da incógnita x e aqui também, né, da incógnita y. E já na equação 2, está bem visível aqui, ó, quem é o coeficiente de x? 10. Quem é o coeficiente de y? 20. O coeficiente numérico, né, dessas equações, 1, 1, 10 e 20. Então, para mim poder eliminar uma dessas incógnitas, eu vou precisar fazer o quê? Ó, vou precisar que sejam iguais, no caso aqui é o que é 1 e aqui é 10. E além de ser iguais, eles têm que ter sinais contrários. Exemplo, para me eliminar esse x, eu precisaria que aqui fosse menos 10, para mim poder somar com 10 e eliminar isso daqui. E aí ficaria só com y e aí resolveria. Eu vou fazer aqui uma resolução aqui, eu vou juntar essas duas equações do jeito que elas estão aqui, para que você entenda o que eu estou dizendo. Ó. Do jeito que ela está aqui, eu vou juntar. Ela está assim, ela aqui, né? Embora eu esteja apagando, mas eles estão aí, tá certo? Eu vou juntar então essas duas equações. Vou somar x mais 10x e vou somar y mais 20y e 9 mais 130. Olha o que vai acontecer. Somando fica assim, ó. X mais 10x fica 11x. 1y mais 20 fica 21y. 9 mais 130 fica 139. Olha aí, ó. Por que que a gente não pode simplesmente chegar aqui já somando tudo? Porque eu não vou eliminar nenhuma das incógnitas agindo dessa forma. Ó. Eu estou ainda com o x e estou com o y, que vai dar 139. Seria muito trabalhoso a gente sair procurando aí aleatoriamente um valor para x e para y que seja a solução desta equação. Então, o que a gente recomenda, né? Vamos usar o método da adição. Então, preciso eliminar o x ou y para resolver o sistema. Isso nós já sabemos. Como é que a gente vai proceder? Vamos para o slide seguinte e ver isso aqui. Resolver o sistema pelo método da adição. Para eliminar uma das incógnitas x ou y, os coeficientes, né, numéricos de uma delas, né, de uma das incógnitas, devem ser iguais e ter sinais contrários, um positivo e o outro negativo. Só assim eu poderia eliminar, né? Então veja aí o sistema, né? Nós temos aí x mais y igual a 9, 10x mais 20y igual a 130. Fazendo aqui, né, reconhecendo novamente aqui os coeficientes, ó, na primeira equação, tanto de uma incógnita como de outra é igual a 1.
E na outra equação, aqui é 10, aqui é 20. Pronto. Primeiro passo, reconhecer os coeficientes. Depois que nós reconhecemos, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 10. Essa equação aqui, essa é a primeira equação. Nós vamos multiplicar ela toda por menos 10. Olha como vai ficar. Fica assim. Multiplicando por menos 10. Você vai fazer x vezes menos 10, y vezes menos 10 e 9 vezes menos 10. Vamos multiplicar ela toda por menos 10. Olha como vai ficar. A primeira, ó, x vezes menos 10 fica menos 10x. Y vezes menos 10 fica menos 10y. E 9 vezes menos 10 fica menos 90. Né? 9 vezes 10 é 90. A equação 2 não muda nada, fica do jeito que está. Agora a gente vai fazer o que? Somar. Já que o método diz que é o método da adição, nós vamos somar isso aqui. Quando eu somar aqui, ó, menos 10 mais 10, isso aqui vai ser igual a zero. Ó. E quando eu somar menos 10 mais 20, vai ficar... Ó, sinais contrários, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então fica 10 positivo. Então fica assim. 10y, né? E menos 90 mais 130. Eu te devo R$90 e coloco 130, né? Eu te pago 130. Então aí vai ficar com um saldo positivo de R$40. Sempre que é sinais contrários, ó, negativo com positivo, você diminui isso aqui e dá o sinal do maior. No caso, o maior aqui é 130 e é positivo. Por isso que aqui é positivo. Ó. Então fica, elimina aqui, né? Fica 0. Só coloquei aqui para a gente ver isso. Mas não precisa manter isso aqui. E aqui fica menos 10 mais 20 que dá 10. E menos 90 mais 130 que dá 40. Agora eu já sei que o y vai ser igual a... Observe. Estou pegando só esse pedacinho aqui, ó. É só o que me interessa. Essa parte aqui não precisa mais. Então, 10 vezes um número que dá 40. Agora, quem é que multiplicado por 10 que dá 40? 4, não é isso? Então, 4 é o valor de y. Daí eu posso dizer com toda segurança que y é igual a 4. Já achei o valor de y. Agora fica fácil aqui, gente, ó. Vamos aqui na primeira equação, ó. Se esse cara aqui é 4, quem é que somado com 4 que dá 9? De cara você vai responder que é 5. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, ó. Assim de uma maneira mais trabalhosa, né? Porque bastava raciocinar como eu acabei de fazer. Para descobrirmos o valor de x, basta substituir o valor de y, que no caso ele é igual a 4, em qualquer uma das equações e resolver. Vamos fazer essa substituição desse y igual a 4 na primeira equação, ou seja, vamos chamar esse cara aqui de 4, certo? Fazendo isso, observe aí, ó, essa equação aqui, ó, fica de olho nela. Então, x mais y igual a 9. Como esse cara aqui é igual a 4, eu vou fazer a substituição. Então, fica x mais 4 igual a 9. Quem é que somado com 4 que dá 9? Essa pergunta eu respondo com 9 menos 4, que vai dar 5. Olha aí, ó. Professor, mas não era só raciocinar dessa forma como você ensinou? Ó. Coloca o 4 aqui e pergunta quem é que somado com 4 que dá 9? É o 5. De cara você já saberia, né? Então, esses valores de x e y que nós encontramos é a solução do sistema, ou seja, esses valores aqui, essa forma até de escrever aqui, ó, é a solução do nosso sistema de equações, né? Equações do primeiro grau com duas incógnitas. Bem, né, a gente vê assim, professor, mas é muito difícil. Não, você vai ver no decorrer, né, do estudo que você vai ficar craque nisso aqui. Vamos aqui só fazer aqui a verificação, né, da solução.
Já que a solução é 5 e 4, o x é 5 e o y igual a 4, vamos agora substituir aqui no sistema, nas duas equações, ó. Aqui nessa primeira aqui, ó, esse aqui. Substituindo, ó, o x vale 5 e o y vale 4. 5 mais 4, 9. Ok. Vamos para a equação 2. Onde tem x, troca por 5 e onde tem y, troca por 4. Então, fazendo isso, ó, tá aqui as continhas, ó. 10 vezes 5 mais 20 vezes 4. 10 vezes 5 dá 50. 20 vezes 4 dá 80. Somando 50 mais 80 dá 130. Então, de fato, 5 e 4 é a solução desse sistema de equações. Espero que você tenha compreendido. Daí, caso não tenha, eu vou reforçar com outra videoaula para que você fique craque, tá certo? Por esse método na resolução de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço carinhoso, que Deus lhe abençoe e até a próxima videoaula.